Boa tarde, terceiro ano. Hoje, dia 10 de novembro, dia da nossa aula de Geografia. Hoje vocês irão conhecer um conteúdo novo que fala sobre recursos naturais renováveis. Professora, o que é isso? Recursos naturais renováveis. Vamos lá descobrir. Alguns elementos da natureza, como a água, a vegetação, após serem utilizados pelo ser humano, eles podem ser repostos diretamente na natureza com o tempo. Olha só, no caso aqui, as plantas, a água, o rio. Por exemplo, o rio, quanto mais o ser humano retira a água do rio, o rio nasce mais. Isso quer dizer que é um recurso natural renovável. A planta, a vegetação, a árvore, você tira o fruto, você corta ela para ser utilizada para fazer um móvel, uma cadeira, um armário, uma cama, mas ao longo do tempo ela nasce de novo. Isso quer dizer que elas são renováveis, elas estão sempre sendo renovável com o passar do tempo. No entanto, a natureza só é capaz de renovar esses recursos se as condições do ambiente foram adequadas, no caso de exploração intensa de determinado recurso, sem que o meio ambiente tenha condições de se recuperar naturalmente. Recurso explorado sem tornará escasso. No caso aqui, é importante extrair os recursos da natureza sem causar danos ao meio ambiente. Os recursos naturais renováveis poderão se esgotar ao longo do tempo, caso se o ser humano não controle a sua exploração. Por exemplo, crianças do terceiro ano, o ser humano ele vai cortando as árvores, tirando as árvores e não vai replantando de novo. E isso acontece que vai haver um desgaste ao longo do tempo. Exemplo de recursos naturais renováveis, como a água, a vegetação, a planta, o ar, o vento, etc. Tá vendo aí?